Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje, para analisar o resultado do segundo trimestre de 2019 da ENGIE, tá? A operadora aí de geração de energia elétrica, transmissão de energia elétrica, agora transportadora de gás também, e com algumas outras operações aí como Trading Desk, justamente adicionando aí nessa operação. Eu odeio fazer isso com vocês, mas acho que é importante que vocês deem uma olhada no vídeo do primeiro trimestre de 2019, justamente para entender a evolução e o andamento dessa tese. Além disso, naquele vídeo do primeiro trimestre, a gente tem lá a explicação do início da TAG, da operação da TAG, que foi comprada da Petrobras, tá? Então acho importante que isso seja feito. Tá na descrição aqui o link direto para esse vídeo, que é o vídeo da análise do primeiro trimestre de 2019 da ENGIE. Então eu espero um pouquinho, vocês descem aí a tela do YouTube rapidinho e vocês vão encontrar ali embaixo na descrição do vídeo o link. Então, voltando para o vídeo, a gente vê ali que a tese de investimento é baseada em 4 pilares, e aí a gente viu que nesse trimestre o que aconteceu? A validade dessa tese foi justamente testada, e isso daí eu acho que até teve um efeito positivo. A gente viu inclusive que o preço reagiu mal durante o pregão no primeiro dia assim que saiu o resultado, e logo em seguida teve uma recuperação considerável, e hoje fechou aí com uma subida de leve, né? Então super interessante. Eu acho que veio mais mesmo esse resultado para testar aquela tese com os 4 pilares, e acabou sendo um teste positivo. Primeiro pilar ali era a expansão, a empresa vem ampliando as operações, a compra da TAG, o início das operações da Pampa Sul e a Uburanas, que é eólica, né? Vem aí justamente para confirmar essa expansão. Ela ainda tem mais algumas empresas, mais algumas usinas aí para expandir, mas essas daí são as que foram adicionadas nesse trimestre. Além disso, a solidez, que se refere justamente àquela força das margens, que são sólidas e grandes, né? São margens percentualmente fortes. O terceiro pilar é a eficiência operacional, né? Uma operação, a ENGIE tem uma operação bem eficiente. Isso daí quando a gente se refere a crescimento dos números e melhorias ali na forma de operar. E como último fator ali, pilar dessa tese de investimento, a diversificação através da geração, infraestrutura de eletricidade, né? De energia elétrica, e a Trading Desk, que vem justamente para compor ali com inteligência de mercado para a empresa, tá? Então, no segundo trimestre, a gente viu que a expansão e a diversificação testarem a solidez das margens, tá? Colocando à prova a eficiência da operação. No final, a gente viu justamente, através desse teste, a comprovação da validade da tese de investimento, meio que por um stress test, né? Que é aquele processo, inclusive, que é bem usado nos Estados Unidos para testar a capacidade dos bancos de aguentarem uma situação mais tensa. Então a gente viu a ENGIE aí meio que sem querer passar por isso. Isso por quê? E aí o que causou esse teste, né? Esse teste de estresse? A empresa continua em franca expansão, e aí com isso os ciclos de investimento do tipo de investimento que a empresa faz são maiores, porque são grandes operações, então são coisas muito parrudas, leva tempo para aquilo dali começar a operar. E aí você tem um desencaixe grande, né? Tem uma liberação de caixa considerável para esses investimentos antes de ver o efeito positivo da operação operando. E aí com isso, uma empresa como a ENGIE, que cresce por endividamento mais o fluxo de caixa, a parte do endividamento, a parcela desse desencaixe que ela faz por endividamento, gera justamente um custo financeiro, e esse custo financeiro tende a ser meio que desproporcionalmente maior, porque você tem o custo financeiro de uma operação que tem um ciclo mais longo e que vai demorar para justamente maturar como investimento e começar a pagar ou a gerar fluxo de caixa para justamente reduzir o efeito que esse custo financeiro tem na operação como um todo. Isso acaba afetando negativamente o lucro líquido, como a gente vai ver mais para frente, e além disso causa aí uma demora na resposta, na contribuição do EBITDA, o que acaba reduzindo aí a margem operacional dela. E não só isso, acaba também afetando a alavancagem, a gente vai ver isso também mais para frente, tá? 3 casos bem emblemáticos desse é o caso da TAG, que entrou ali no resultado só 18 dias nesse trimestre, então assim, acaba não contando tão positivo para o resultado, mas o desembolso já foi todo feito, né? A Uburanas, tá? Que é a eólica, e também a Pampa Sul, que começou a operar agora em junho de 2019. Então assim, a gente deve ver uma mudança considerável no resultado, especialmente no terceiro trimestre de 2019, quando essas empresas vão estar full operacionais ali dentro desse sistema todo ali de geração de energia da ENGIE, né? Inclusive ali o caso do transporte de gás da TAG, né?
que já tem ali como vocês viram no vídeo do primeiro trimestre de 2019, já tem ali os contratos todos fechados, já é operacional, né? Então, outro ponto que a gente vê que justamente contribuiu para esse teste, para esse stress test nesse momento, é o que? A diversificação. Com a adição da Trading Desk, a gente já tinha visto esse efeito em outros trimestres, que é o que? A gente tem uma Trading Desk que é uma empresa que opera ali com margens muito apertadas, mas aumenta o faturamento. À medida que você aumenta o faturamento com uma operação que está diversificando a operação como um todo, mas tem margens menores, você pressiona as margens, a margem EBITDA e a margem de lucro. Por quê? Porque você aumenta o faturamento, mas a margem que ele contribui tanto para lucro quanto para EBITDA, que é a geração de caixa operacional, é muito pequena, então você acaba com que seja proporcionalmente menor o EBITDA e o lucro versus a receita operacional líquida. Então isso daí acaba também causando ali um efeito que não necessariamente é negativo, mas que passa uma aparência de negativo, né? Que é a redução de margem. E aí esses fatores, que vale lembrar, são todos positivos, né? E não só são positivos, como são pilares dessa tese de investimento, ocasionam uma pressão negativa neste trimestre de curto prazo e somados aí a fatores pontuais, como por exemplo a retração do resultado no mercado de curto prazo e uns 70 milhões de reais ali que foi de um diferencial negativo ali não recorrente, acabaram resultando justamente no processo de stress test como um todo. Eu peço desculpas aí por ter feito toda essa explicação, mas eu acho que é importante para entender o porquê que esse resultado não foi um resultado negativo, tá? Foi justamente ali uma confirmação da tese de investimento e mais do que isso, mostra ali justamente o quanto a empresa é resiliente, o quanto ela tem um potencial de longo prazo, né? Então a gente passa aí, vocês viram que eu mudei um pouco a ordem, mas a gente passa aí para a solidez da empresa. Então analisando ali as margens, a gente vê que a margem EBITDA vai de 57,1% para 48,3%, o que é uma queda muito forte, uma queda de 8,8 pontos percentuais. Porém, a margem ainda assim se mantém muito alta frente aos pares, tá? E isso é muito positivo. A empresa continua muito competitiva quando comparada com outras empresas ali do mesmo setor e que operam desse jeito diversificado como ela, tá? Especialmente se a gente considerar que várias operações ali ainda não engataram no resultado como um todo, né? A margem líquida também cai muito forte, um pouco mais, inclusive ela tem uma queda ali de 10 pontos percentuais, de 27,6% para 17,7%, é uma queda forte, e aí é justamente causado por aquele custo financeiro de carregar uma dívida grande que não tem ainda a contraparte da geração de caixa, de investimentos que maturaram e que foram justamente o motivo daquele endividamento mais alto. A empresa continua sendo a maior geradora privada do país, né? A maior geradora do setor privado do país. Aí a gente vê ali que quando eu vejo o gráfico ali do setor privado, tem uma diferença, não sei se vocês notaram, mas tem uma diferença do gráfico de agora para o gráfico do primeiro trimestre de 2019. Isso porque nesse período agora eles decidiram retirar a Giraú ali de potencial de geração já efetivo e colocaram como possível, porque eles têm algumas questões ainda para ser resolvidas, pendentes lá na Giraú, para justamente resolver integrar essa operação só quando estiver redonda dentro da Engie. Então isso daí assim, eu vejo como justamente uma responsabilidade demonstrada de governança corporativa pela diretoria. Além disso, a gente vê que o portfólio é muito bem balanceado, como todo trimestre a gente vem acompanhando, entre clientes livres, distribuidoras e comercializadoras. Isso daí é mais um ponto positivo, deixa a empresa ali pronta para poder justamente procurar o mix que seja mais positivo para ela no final. A base de clientes livres é diversificada, sempre foi, a gente vem acompanhando isso há bastante tempo também. Nesse momento teve um crescimento aí de 66% nessa base de clientes, o que é ótimo, por quê? Porque tende a ser um grande ponto com as novas medidas que o governo está tentando implementar para justamente deixar esse mercado mais pulverizado e liberalizar o mercado, entre elas a PL 1917, que visa justamente a liberalização desse mercado de energia. Então assim a gente consegue ver claramente ali um longo prazo bem interessante para a empresa. E o que eu tiro dessa parte da solidez é o quê? Vários fatores negativos, mesmo assim a manutenção das margens num patamar bem alto, especialmente se a gente considerar as competidoras, o que comprova justamente a solidez da empresa, vem para justamente reforçar esse pilar e a capacidade dela de aguentar porrada, de aguentar uma situação extrema e difícil, de aguentar justamente ali, resilientemente, um momento mais complicado, tá, de operação. Passando ali para o ponto de número 3, né, naqueles 4 pilares, que é o que? A operação eficiente, a eficiência da operação. Primeiramente, a gente fala ali da saída do carvão,
tá? A gente viu que ela estava na construção da Pampa Sul, que agora operacionalizou, né? Justamente para poder depois vender o ativo. Além disso, ela tem a Jorge Lacerda. A Jorge Lacerda já está em processo de negociação e ela deve ser fechada aí a venda da Jorge Lacerda ainda em 2019, o que tira dela um pedaço ali de termoelétrica através de queima de carvão, que é uma coisa, convenhamos, não tem nada a ver com o momento atual, especialmente a Engie querendo ali buscando uma estratégia de descarbonizar os clientes que ela tem, servir como justamente a opção ali ecologicamente, ambientalmente sustentável. Não faz sentido ela ter ali no portfólio dela operações de carvão. E aí, em segundo ponto, a Pampa Sul, que acabou de ser operacionalizada, que eles iam justamente, como eu falei em outro vídeo, embrulhar ali, né, para presente e vender ela já operacionalizada. Recém-operacionalizada, eles têm aí a previsão de que a venda seja executada até o primeiro trimestre de 2020. Então, assim, não é um processo que deva levar um grande tempo. E aí a gente já vê justamente um fator super positivo para a empresa, que é a saída do carvão, mais direcionamento na sustentabilidade. E, além disso, um caixa aí que deve entrar para a empresa, o que é super positivo, porque deve permitir um remanejamento desse pedaço do portfólio para algo que tenha muito mais a ver com a empresa, ou então até uma redução do endividamento, né? Como segundo ponto ali, a receita operacional líquida tem um crescimento pequeno, isso por causa da Trading Desk, né? E aí, em que sentido, né? Enquanto os outros pontos, EBITDA e lucro líquido, estão caindo, a receita líquida acaba tendo um crescimento ali de 1,9 por causa da Trading Desk, que acaba ajudando muito mais a receita operacional líquida do que o EBITDA e o lucro líquido. Como eu falei antes, é uma operação de margem pequena, né? Além disso, as operações de mercado de curto prazo e aquele pedaço não recorrente acabam fazendo com que a receita operacional líquida tenha ali um sofrimento, tá? Além disso, o EBITDA tem uma queda de 13,7%, que não é uma queda desconsiderável, é uma queda considerável. Isso também causado pelo mercado de curto prazo e por essas operações não recorrentes, como a gente pode ver. E o lucro líquido, uma queda de 34,6%, reflexo de um EBITDA menor, que é causado novamente de forma indireta ali, né, pelo mercado de curto prazo e não recorrente, e também pelo resultado financeiro. Se a gente for ver o resultado financeiro, a gente vê que ele tem uma variação do segundo trimestre de 2018 para o segundo trimestre de 2019 de 56,3%, não é um crescimento pequeno, e isso, novamente lembrando, sem a contraparte dos investimentos maturados na outra ponta, né? Dessa parte de eficiência operacional, o que a gente tira? Que o efeito pontual do mercado de curto prazo, mais um efeito não recorrente, mais um custo do crescimento agressivo com investimento de ciclo longo é justamente o que causa essa patinada, essa escorregada da operação. Porém, toda essa questão, os fatos ali que a gente não tinha como prever, os fatos que a gente não tem como mitigar e o custo de um crescimento agressivo com investimento de ciclo longo, que é justamente parte do que interessa a gente na empresa, faz parte, está casado com a tese de investimento. Então eu não vejo propriamente como um problema, eu vejo sim como uma situação mais complicada, um momento de aperto ali, mas nada que vá me desencorajar de investir na empresa no médio e longo prazo, justamente acompanhar essa operação e ver ela maturando cada uma dessas operações que hoje estão sendo ali um custo para a operação como um todo, né? Passando para a alavancagem, a gente vê, ainda continuando, né, na operação eficiente ali, mas passando para a parte da alavancagem, a gente vê o que? A alavancagem cresce consideravelmente, isso por causa da TAG. Ah, Cassiano, mas no vídeo do primeiro trimestre de 2019 você falou que ia ficar separado no grupo Aliança ali. Sim, fica separado, porém a empresa tem que fazer um aporte de capital, esse aporte de capital ela acaba fazendo através de endividamento, e a gente vê ali que dívida líquida e EBITDA, né, através de alavancagem, na verdade, a gente vê que dívida líquida e EBITDA dela cresce de 1,8 vezes no primeiro trimestre de 2019, e aí eu estou falando dívida líquida sobre EBITDA, para 2,6 vezes. É um número alto, não é o maior do setor, não é algo que me preocupa. O custo da dívida teve uma redução considerável, tá num patamar tranquilo, curva de juros e por aí vai. As coisas que a gente sempre comenta aqui de carregar uma dívida grande, nesse momento não é um grande problema, tá? Então, assim, não é algo que me preocupa. A empresa comentou um ponto bem interessante na teleconferência, que é o quê? Eles veem ali como ponto ótimo, tá? Estrutura ótima de capital, a alavancagem na faixa de 2 vezes a 2,5 vezes. Então, é possível que eles usem justamente aquele dinheiro da Pampa Sul e da Lacerda, Jorge Lacerda, para poder dar uma reduzida nessa alavancagem, talvez deixando em caixa para poder aproveitar uma oportunidade, talvez quitando ali algum pedaço do endividamento. De qualquer forma, a empresa é uma forte geradora de caixa, o que deixa a gente muito tranquilo. Quando a gente pega o caixa operacional,
o fluxo de caixa operacional, a gente vê que bateu ali em 992 milhões. Sim, não foi 1 bilhão e 11, porque eu estou considerando também a variação do ativo e do passivo circulante, tá? Eu gosto de ser mais conservador nesse tipo de coisa. Isso daí, falando de segundo trimestre de 2019, a gente vê claramente ali que essa alavancagem também vai ter um efeito positivo no sentido de redução da alavancagem, uma vez que o EBITDA das novas operações seja incluído ali nesse EBITDA, né? A gente viu que a operação, vários deles ainda não foram incluídos, então, próximo trimestre, terceiro trimestre, a gente tem ali a inclusão de vários desses, de várias dessas operações, o EBITDA deve crescer, o que reduz dívida líquida sobre EBITDA como um índice, né? Então isso é super positivo. O cronograma, como a gente pode ver, está um pouco apertado ali em 2020, porém isso já foi resolvido com a emissão de debêntures no valor de 1,6 bi, então a gente vê ali que em 2020 ele bate em aproximadamente 3 bilhões de reais, menos esse 1,6 bilhões, que é justamente um alongamento ali da dívida, a gente vê que sobra 1,4 bi, o que já não é tão preocupante, então a empresa é completamente capaz de lidar com isso, deixa de ser um problema, e o custo da dívida tem uma redução de 8,2% no segundo trimestre de 2018 para 8% nesse trimestre, então é super interessante, a empresa está com uma operação boa, redonda. Como considerações finais, só alguns detalhes a mais aí que eu pego de teleconferência e apresentação, né? A gente vê ali que grande parte do investimento mais forte já passou, né? Quando a gente olha ali a evolução do CAPEX, a gente vê que esse ano ainda é muito forte. Ano que vem ainda tem alguma coisa de força ali no CAPEX, mas depois começa o quê? Ajuste da operação e justamente uma busca de melhoria operacional. Possivelmente, né, justamente arrumar aquela casa, cresceu bastante, agora vamos arrumar ali para ver essa operação se encaixar de um jeito interessante. Eu vejo isso como positivo, a gente tem que ver ainda como é que a empresa vai reagir. Por quê? Porque ela ainda fala de crescer e de aproveitar operações, mas acho que ela vai começar a ficar mais exigente com as operações que ela quer pegar. Como segundo ponto aí de consideração final, a diversificação, tá? Então, no que tange a diversificação, a Gralha Azul, que é justamente as linhas de transmissão ali no Paraná, estão em desenvolvimento dentro do prazo, isso é super importante a gente acompanhar de tempo em tempo, tá? Além disso, a geração solar distribuída ainda é incipiente, mas pode ser um driver de crescimento considerável no futuro aí, então é uma operação que cada vez mais é uma boa de prestar atenção, porque pode ser algo interessante no médio prazo, especialmente se pensar a longo prazo, assim, né? Com a evolução desse mercado no Brasil. E por último ali, os dividendos, eles tendem a distribuir pelo menos 55% de payout, né, do lucro líquido ajustado. De qualquer forma, a gente está aí acostumado já há algum tempo eles distribuindo um payout de 100%. Eu estou com a impressão de que esse delta, essa diferença entre 100% e 55% pode ser usado ou para desalavancar a empresa ou para como caixa para novas oportunidades. Então eu não entraria nessa operação esperando aí um aumento no dividendo nem nada disso. De qualquer forma, a gente viu que a decisão foi retirada da Assembleia Geral e adiada. Então é mais um ponto aí para a gente ficar olhando de, talvez para dividendo não seja essa operação, né? Talvez uma outra operação que esteja mais linkada com dividendos. Essa daqui está linkada em crescer e justamente melhorar ali o portfólio, diversificando esse portfólio, né? Como a gente tem falado aí pela tese ali baseada nos pilares. Minha posição está aqui do lado, tá? Então você vê que eu entrei ali já tem algum tempo e entrei num preço consideravelmente abaixo do que a gente está hoje. De qualquer forma, eu vejo como uma operação, como uma ótima operação de longo prazo. Não penso em me desfazer dela tão cedo, tá? O terceiro trimestre deve ser consideravelmente melhor do que o segundo, inclusive a diretoria falou isso também, porque as operações devem entrar nas contas ali, isso deve favorecer bastante o resultado da empresa. Além disso, a gente tem um stress test aí que passou nesse segundo trimestre de 2019, que querendo ou não, a gente torceu por isso, não, mas acaba sendo positivo porque acaba comprovando ali a capacidade ali da empresa e mostra que a tese de investimento está alinhada, tá? Eu acho ótimo a empresa como uma forma de compor portfólio para o setor energético. E aí, para finalizar, se você ficou com dúvida, estou sempre no Insta, @investircomsim, sempre respondo direct message e por hoje a gente fica por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe e até a próxima análise.